Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eleva Talks. Hoje estou aqui com o Rafa ao meu lado. Fala pessoal, bem-vindos. A gente tem um convidado aqui que ele começou a carreira como fisioterapeuta lá em 2001, né? Então ele é formado em fisioterapia e engenharia de produção, tem especialização em saúde do trabalhador, tem um MBA executivo pela FIA, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é head de plano de saúde, segurança do trabalho, ergonomia e saúde corporativa na Volkswagen do Brasil. Seja muito bem-vindo ao Eleva Talks, Rodrigo Filos. Tudo bem, gente? Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E é bacana ouvir um pouquinho aí da trajetória que a gente na rotina acaba não lembrando um pouco do que a gente viveu, né? Mas queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho do que a gente faz, a trajetória e um compartilhamento, né? A gente passa um pouquinho e aprende um pouco todo dia, né? Acho que isso é importante. Pra gente é uma honra ter você aqui, né? Acho que essa Satisfação, sua trajetória, né? Nossa, aí de te receber para esse papo, né? Com certeza vai ter muita coisa boa aí para você compartilhar aí para os nossos audiência, para audiência, né? Isso aí, uma curiosidade, né? Foi seu professor. Isso, a gente estava lembrando ali, né? Legal. No MBA em ergonomia, por volta de 2011 ali que a gente se conheceu. Tive o prazer aí de ter aula sua aí, se eu não me engano, de ergonomia industrial. Foi, ergonomia industrial. O prazer sempre é meu, né? Acho que o meio acadêmico nunca saiu de mim, né? Para mim é importante estar dando aula porque é uma troca, né? Compartilhar, né, experiência, uma turma de pós-graduação que já está no mercado, então a gente passa um pouquinho e absorve um monte também, né? Acho que isso é o mais importante. Obrigado, gente. Isso aí é o que a gente tem buscado aqui também, né, Filos? Mostrar para o pessoal, compartilhar informações, para gerar insights, para colocar mesmo a nossa área, né? Vamos falar de saúde e segurança do trabalhador cada vez mais nos holofotes, né? A gente é um pouquinho mais, vamos falar assim, busca falar um pouquinho mais das estratégias de promoção da saúde, um pouco de ergonomia mais também, né? Porque é o que a gente vive mais no dia a dia, mas de uma forma geral, né? Hoje acho que é a gente conversar sobre as estratégias da Volks, mas voltando um pouquinho, acho que seria legal você falar, né? Relembrar um pouco da sua trajetória, de como foi sair lá de fisioterapeuta, atuando acho que na reabilitação, né? Isso. Hoje como uma peça fundamental aí, quando se fala de saúde e segurança na Volkswagen do Brasil, né? Você comandando aí essa área na Volks. Pode explorar um pouquinho aí, né? Relembrar alguns momentos, acho que é bacana para a turma se inspirar também, né? Que legal. Acredito que vai ter gente vendo. Que tá começando. começando. Né? Bom, aí me remete à minha graduação, né? Ainda na faculdade eu já sabia o que eu queria, assim. Eu queria ir para a área de indústria, de ergonomia. Ainda ergonomia se falava muito pouco, né? Eu me formei no ano 2000 e entrei no começo de 97 na faculdade. Então se falava muito pouco em ergonomia. Já se iniciava ali um processo nas indústrias e era o que eu gostava de fazer, né? Tanto que eu fiz um estágio, né, na Siemens ainda durante a faculdade. E quando me formei, logo ingressei, né, dentro da Volkswagen do Brasil e foi algo muito bacana. Eu entrei como fisioterapeuta, né, para fazer um processo de criar um setor de reabilitação e também iniciar um programa de ergonomia, né? A Volkswagen já tinha muita coisa de ergonomia, mas trazer ainda para a unidade de Curitiba uma reestruturação. E eu entrei na unidade de Curitiba quando ela foi praticamente inaugurada, né? Então a gente pegou uma fábrica do começo. Isso foi algo muito bacana, né? E ao mesmo tempo que eu entrei lá em 2001, né, eu também tinha vontade de conhecer outras indústrias, né? E eu já comecei com uma assessoria, uma consultoria em ergonomia também à época. Eu já tive uma empresa de consultoria, né, chamada Ergox, aonde tive a oportunidade de trabalhar um monte de ramos industriais. É muito legal você conhecer outros tipos de atividade, né? Enfim, iniciei lá como fisioterapeuta. Depois, em 2006, eu me tornei analista de saúde, né? Aí já como colaborador Volkswagen, né? Eu coordenei equipes de saúde, né? E já tínhamos um programa de ergonomia muito mais estruturado, com a metodologia que já seguia uma metodologia do consórcio, né? Acho que isso é legal, né? A gente tem uma metodologia do grupo Volkswagen única, né? Que é o IAWS de ergonomia. E aí, em 2011, eu fui convidado a assumir aí a planta de Taubaté, né, como gestor daí já das áreas de saúde, segurança, ergonomia, e à época era prevenção de incêndios, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com uma área
diferente, que é correlata, né? mas é Sim. diferente para a gente, né? E em 2016 fui transferido para a unidade de Anchieta, né, para cuidar da segurança do trabalho. Nesse meio tempo teve vários projetos bacanas que a gente desenvolveu. E desde então eu estou na unidade de Anchieta e fui assumindo as outras áreas aí. E agora eu estou como head, né, dessas 4 pilares que você comentou, né? Sendo o último plano de saúde, né, que em 2016 veio como um grande desafio, que acaba sendo um desafio para toda empresa hoje, né, que é um benefício muito sensível e muito importante para todo trabalhador em qualquer indústria, né? E administrar isso do ponto de vista financeiro e técnico ele é muito complexo, né? Então, acho que isso é um pouco da minha carreira que vem trazendo aí um monte de facetas no sentido de olhar itens que estão correlatos, né? Mas administrados em conjunto fazem muito sentido, né? Tanto que algumas pessoas perguntam assim, tá, mas por que o benefício do plano de saúde está com você e não está com a área de benefícios, né? Porque tem uma correlação direta com a área de saúde, né? Com as entregas que a gente tem que fazer do ponto de vista desfechos clínicos, né? E também traz a relação de prevenção, né? Em contrapartida, olha, eu estou tendo esse output aqui dentro do sistema de saúde, é muito hipertenso, muita gente sedentária, o que a gente vai fazer de programa preventivo com a área de saúde para que a gente tenha um resultado final melhor, tanto com desfecho clínico, tanto com engajamento de pessoas ou com uma redução de custos, né? Então esse é o grande desafio que eu venho junto com as equipes que trabalham comigo enfrentando nos últimos anos, né? Então tem sido uma jornada bastante interessante e a história da gente poder fazer essa reflexão, eu estava comentando com vocês, né? Um flashes, né, da sua vida que passa, da sua carreira que passam na cabeça, né? Porque às vezes o dia a dia a gente vai naquela rotina, né? E não reflete o quanto a gente foi caminhando cada passo, né, com evoluções profissionais para dizer, pô, cheguei até aqui baseado em um monte de coisa que eu trabalhei com força, eu estudei para isso, né? Então é muito bacana isso, né? E eu também nunca deixei de desvincular a parte acadêmica, que eu gosto muito, da parte prática, que é o dia a dia da indústria, né? Então, eu fiz uma especialização em saúde do trabalhador, né? E aí eu lembrava o seguinte, poxa, eu acho que a ergonomia não tem uma relação só com saúde, porque o Brasil traz muito disso, né? A ergonomia é para prevenir doença. E Historicamente, né? O Ler Dort, ergonomia. Exato, historicamente, né? E a ergonomia não é para isso. Então me incomodava muito falar dessa história de doença. Eu falei, não, cara, a gente tem que estar aqui para equalizar a produtividade com a saúde, né? Aí eu fui fazer engenharia, né? Eu falei, não, eu vou fazer engenharia porque eu preciso trazer números para esse processo aqui do que a gente tem. Então, resolvi fazer engenharia, né? E à época eu também já fazia um mestrado e doutorado. E continuei o doutorado também, né? Enfim, eu fui trazendo um pouco de tudo. Eu acho que a parte técnica de engenharia, junto com a parte técnica da área de saúde, né? Da parte de biomecânica e fisiologia, são importantíssimas de caminharem em conjunto, né? Tanto que os meus pares, né, fora do país, no grupo Volkswagen, a grande maioria são engenheiros na área de ergonomia, né? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem um mix de coisas, né? Tem a área de engenharia que cuida, ou a área de saúde, né? Especificamente na Volkswagen do Brasil, a gente tomou a decisão de criar um setor de ergonomia, né? Que não está na área de saúde, apesar de eu cuidar da área de saúde, ele é um setor de ergonomia que não está nem na produção e nem na área de saúde, né? Ele está dentro de recursos humanos. E aí a gente tem que trabalhar multidisciplinarmente com outras áreas, né? De engenharia de manufatura, engenharia industrial, para que os resultados sejam mais assertivos. E assim tem sido, né? Ao longo dos anos que eu estou na Volkswagen. A gente despende muito investimento em ergonomia ainda, que é muito bom, né? E uma relação também de investimento em cuidado da saúde das pessoas, né? Que é a contrapartida também. Beleza, eu estou como empresa aqui melhorando cada dia mais seu posto de trabalho, mas o quanto você se preocupa, colaborador, com o seu autocuidado. É uma preocupação que a gente tem muito, né? Muito legal, né, João? A gente vê um colega aí de profissão, né, alcançando, né, subindo, né, esses degraus e chegando, né, nesse nível de discussão e de resultados aí que gera, né, para uma organização, né, do porte aí, né, multinacional. E acho que vale a pena, João, primeiramente, né, parabenizar aí toda essa trajetória que você construiu, esses degraus aí que você foi conquistando, filhos, parabéns mesmo. E teve um ponto que você comentou aí, né, sobre a análise de benefícios, que pelo que eu entendi, vocês quebraram alguns paradigmas aí de trazer para outros profissionais analisarem, sair um pouco
da visão de RH? Foi isso mesmo? Quando a gente olha para a perspectiva de benefício, né, e isso é o que a gente sempre conversa com as nossas áreas técnicas, né? Isso acontece não só na Volkswagen, fora da Volkswagen também. A área técnica tem aquela tendência a dizer assim, eu estou aqui ou porque a legislação manda, ou porque a NR4 diz que eu tenho que ter esse número de profissionais, né? Ou porque é um benefício que já está há muito tempo. Né? A gente, como área técnica, precisa tirar essa tendência de lado e se fazer parte do negócio da companhia. É óbvio que o pilar pessoas dentro da Volkswagen Brasil é o principal pilar. Eu preciso trazer benefícios para as pessoas, mas eu preciso trazer benefícios para a pessoa e entender que eu tenho resultados do negócio também. Né? E tudo que eu faço, de um lado, impacta no negócio. Né? E na nossa área, muito mais. Né? Então, quando a gente fala de absenteísmo médico, quando a gente fala de acidente de trabalho, quando a gente fala de investimento de ergonomia, tudo isso faz parte de um escopo que preventivamente, né, faz com que eu reinvista muito mais em novos programas de saúde. Eu sempre digo que não tem dinheiro novo, e não tem, em qualquer indústria não tem dinheiro novo. O grande ponto é como eu tiro as ineficiências dos nossos números de benefício de saúde. Eu vou dar o exemplo do plano de saúde, né, que para todo mundo é um tema muito sensível e é algo muito complexo. Né? O plano de saúde cresce no Brasil 15% por ano de inflação médica, contra uma inflação de 4%, 3%. Né? Esse ano já há uns 2 anos, né, a gente está deflacionando. Por quê? Nossa. Porque a gente está reinvestindo dinheiro em programas de saúde e colhendo resultados. Né? Então, ter essa visão que a saúde do colaborador ela não é algo que eu vou gastar mais, mas sim eu vou evitar um custo futuro, é o que a gente já tem aí há muitos anos trazido para a mesa. Né? Então a gente tem parceiros muito importantes que nos ajudam nos programas de saúde, né? Que é a área de finanças, o próprio board, e assim como outras áreas que são fundamentais para a gente. A gente é provocado hoje nesse sentido, que é muito bacana. A gente acabou de lançar um desafio saúde, né? Até está no meu LinkedIn lá, a gente acabou fazendo um vídeo que meio que viralizou. Mas o desafio saúde nada mais é do que a gente ter sido provocado, né, pelo board, assim, o que mais a gente pode fazer pela saúde das pessoas para que as pessoas estejam engajadas, né? Porque na contrapartida a gente vê que além de termos colaboradores mais saudáveis, felizes, né, entendendo a responsabilidade sobre o seu autocuidado, a gente vai ter, na outra ponta, uma maior produtividade, né, e produzir mesmo, né? de uma maneira saudável, né, e com um cuidado genuíno. Né? A gente quer genuinamente cuidar das pessoas e influenciar nisso. Então, essa perspectiva de olhar para o benefício e falar assim, não é só um custo, não, é muito mais coisas envolvidas por trás do nome benefício que para o colaborador, sim, ele é um benefício, mas ele é para a vida pessoal dele, não só para a vida profissional, ele é para o todo. Né? É o que a gente tem aí diariamente discutido. Cara, muito legal isso aí, esse movimento, né? E você conseguir, acho que, vamos falar do negócio. A gente precisa falar sobre o negócio, isso precisa fazer sentido para o negócio, mas de vocês conseguirem trazer esses outros benefícios, né? Além do plano de saúde, que de uma maneira mais clássica, vamos dizer assim, é um plano de doença, né? Que a pessoa vai usar quando está doente. Exato. E conseguir fazer essa retroalimentação, né? Então, vamos investir aqui no começo em outros benefícios que vão ajudar as pessoas a estarem mais saudáveis. Isso daqui a alguns anos, né? Não sei quantos anos demorou para vocês conseguirem fazer essa conta ficar positiva. Mas ela fica positiva, a gente sabe que ela vai ficar. E retroalimentar, aumentar ainda mais esses benefícios de saúde mesmo. E conseguir estimular as pessoas, trazendo mais resultado para a companhia, é um negócio assim, sensacional, né? Acho que é um resultado de aplaudir mesmo. Legal, Da gente obrigado. tentar identificar, João, se teve alguma ação assim que foi assim que deu mais resultado dentro talvez de uma quebra de paradigma que vocês, o desafio ali era o maior, o pessoal estava muito acostumado e vocês conseguiram mudar e isso trouxe um resultado interessante. Tem algo que você poderia compartilhar? Eu acho que antes do resultado, um ponto que é importante quando a gente, vou chamar de administra uma área dessa, é saber que você nunca vai estar sozinho. Você não rema sozinho dentro de uma organização. Então, por exemplo, stakeholders importantes para a gente montar projetos e programas são a área de compras, de finanças, área jurídica. Tudo isso te auxilia realmente a trazer não digo seriedade, mas assim, a concretude do que precisa ser entregue no final. E uma coisa é você olhar para os stakeholders internos e outras são os parceiros externos. Né? Quando a gente fala em plano de saúde, qual é meu parceiro ideal para que eu tenha as melhores negociações comerciais com redução de custos e com os melhores resultados em benefício? Então, a gente tem que estar próximo de todos os parceiros. Né? E aí,
quando você perguntou, né, um projeto que tenha tido destaque. Eu vou dar um exemplo. A gente está há um bom tempo tentando ou remodelar o conceito de saúde integral. Porque não é só ir lá fazer um exame periódico. Nosso exame periódico ele tem se tornado um exame de um médico como se fosse um check-up, né? E a parte legal está incluída naquilo. Então, o conceito de saúde integral é um grande desafio que a gente vai olhar para a saúde mental, para a saúde física, né? Há 2 anos atrás, a gente trouxe um parceiro de saúde física para trabalhar com a gente, né? Com o desafio de influenciar as pessoas, né? Hoje a gente tem aí 22% de adesão de pessoas, olhando para o check-in das pessoas na academia, isso tem aumentado cada vez mais. E o que eu sempre digo é assim, beleza, a gente está trazendo um investimento em saúde, mas como eu meço o resultado desse benefício? E não só em satisfação das pessoas, mas em redução de custo, né? Então, quando a gente trouxe o programa, a gente começa a fazer vários tipos de influência. Isso tem que ser vivo, né? Porque mudar a cultura em saúde, em autocuidado, ela é complexa, né? É muito mais simples eu chegar em casa e deitar no sofá e ficar lá vendo televisão. Isso é muito mais cômodo. Mas como a gente influencia positivamente as pessoas a quererem buscar o seu autocuidado. Então, nesse exemplo, a gente começou 2 anos atrás, criamos métricas de medição de quem está engajado no programa, quem está semi-engajado no programa e quem não está engajado. E você compara todos esses custos em relação ao que está acontecendo no custo do plano de saúde, né? Ao que está acontecendo em números de presenteísmo e absenteísmo. E tudo isso gera um reflexo que a gente consegue demonstrar financeiramente, né? E também em satisfação das pessoas para o board, né? Para os nossos parceiros internos. Isso faz com que? Com que o programa ganhe credibilidade, né? E as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu implanto um programa, eu já consigo colher resultado? Isso demora, né? Depois de 2 anos com esse programa, a gente começa a ver resultados, né? Eu dou exemplo do nosso programa de saúde mental e emocional, que também há 2 anos atrás a gente revitalizou, né? Então a gente ainda tem alguns números que são complexos, né, de demonstrar. A gente tem mais dias perdidos por alguns tipos de afastamento, por exemplo. Mas em contrapartida, a gente vê que a média de dias perdidos começa a reduzir. Então, ou seja, a tendência de gravidade com o que a gente colocou dentro do programa começa a fazer sentido. E o feedback das pessoas é muito bom. Então, quando a gente olha para o benefício, a gente precisa antecipadamente pensar em como eu vou medir isso, né? Eu posso gastar X milhões de reais nesse programa, mas de que maneira eu vou medir o resultado disso? Isso dá uma perenidade dos programas, isso dá uma credibilidade dos programas, né? E aí a gente começa a entrar na agenda ESG de uma maneira muito mais pautada. Eu cuido das pessoas não é só pelo custo, mas é genuinamente porque as pessoas gostam e porque é importante para elas também e é importante para a companhia. Então é dessa maneira que a gente tem dado essa direção com as nossas equipes dentro da Volkswagen. Olhar genuíno para as pessoas, né? Acho que a gente pega nossa formação aí, né? A gente se formou, eu e o Rafa também, somos fisioterapeutas de formação. Vocês se formam para ajudar as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, conseguindo convencer a parte do negócio que aquilo dá, sim, resultado. Afinal de contas, né? O principal pilar de todas as empresas são as pessoas. Acho que a gente tem bastante a aprender com você aí, né? Nós e todo mundo que tá assistindo aí a gente, porque é um desafio das grandes empresas, né? Então, você já trouxe... Eu tinha uma pergunta para te fazer aqui de estratégias, né? Para convencimento, de implantação dos programas, mas eu acho que você já trouxe muito bem essa visão, né? Antes de implantar, a gente precisa saber como que a gente vai medir. Né? Isso aí precisa trazer um resultado. E há 6 anos atrás, mais ou menos, a gente ainda não tinha toda essa questão de BIs, formatados, etc. E tal. Quem não mede a sua realidade, tanto em saúde, em segurança, você não vai saber para onde você tem que ir, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem milhões de BIs, de cockpits, de jeitos de mensurar e ver. O gestor, e não é só um gestor, né? Um analista de saúde, você precisa fazer um mergulho nesses números e entender, para onde eu vou? Né? O que está impactando mais a saúde da minha população? O que está impactando mais os números de segurança do trabalho da minha população? Então, isso tudo, né, faz com que eu seja mais assertivo na implantação dos programas. Então, além de criar uma estratégia para medir, né, os KPIs e os resultados,
eu preciso antecipadamente ver para onde eu vou colocar o nariz desse navio aqui, a ponta desse Fazer navio. o diagnóstico, né? Ali O da diagnóstico é situação. fundamental. Acompanhar e ajustar, né? Perfeito, né? E quando eu dou aula, eu sempre falo assim, e não é porque é uma empresa grande, você fala assim, isso não dá para fazer na minha empresa, que minha empresa é muito pequena, né? Minha empresa é de médio porte. Dá, é fato que algumas empresas têm um pouco mais de recursos que as outras. Mas o conceito é o quanto eu conheço dos meus números, com o que eu tenho na mão, para tomar uma decisão de implantar um programa, de medir um programa, né? Seja ele qual for. Eu acho que esse é um fator fundamental que quando eu dou aula eu sempre digo, gente, quem está entrando no mercado ou quem já está em uma pequena empresa, média empresa, precisa fazer essa análise, precisa perder, entre aspas, esse tempo, né? Porque aí você vai ser mais assertivo nos resultados, né? E quando a gente fala em números, né? Em números de saúde, em números de ergonomia, de segurança, a gente tem milhares de dados, né? E é muito fácil, às vezes, se perder em tanto dado, né? Então, você precisa parar, dar uma respirada, falar assim, beleza, vou estudar, vou entender, né? E qual vai ser meu foco, né? E qual vai ser a minha estratégia em saúde. Hoje, as nossas estratégias em saúde e segurança estão pautadas junto ao board, porque faz parte do valor da companhia, não é só um objetivo, né? É um valor da Volkswagen, a questão de cuidar das pessoas, né? A questão de saúde emocional, ela é um top 1, e as pessoas trabalharem com segurança. A segurança do trabalho, ela é um valor para a Volkswagen, não é um projeto, né? Então, acho que isso é legal, né? Quando você vê teus temas escalados, que isso sendo um valor da organização, é diferente de eu estar lá embaixo dizendo o seguinte, não consigo fazer o projeto, ninguém dá valor para o meu tema. Então, a gente tem que trabalhar realmente para mostrar a importância dos nossos temas, né? E fazer com que eles realmente sejam uma pauta constante, né? Porque é um valor da companhia, um valor da organização. Sair do trabalho melhor do que ele chegou, né? Acho que isso é uma coisa que vocês estão conquistando. Isso é muito legal, acho que é o ideal, né? Filos, eu tenho falado às vezes aí, falando, a gente precisa lutar para que o trabalho seja visto não como coisa ruim, né? Porque o que a gente ouve sempre, vamos colocar várias coisas, né? A Lerdort, é o burnout, Parece que é só sofrimento, né? Parece que é só sofrimento. E a gente lá, vamos deixar seu posto de trabalho cada vez melhor, vamos te incentivar a ter melhores hábitos, a lidar melhor consigo mesmo, né? Com a saúde emocional. Vamos te dar acesso à saúde quando você precisar, vai fazer com que a pessoa fique melhor depois, né? Exato. Claro que é um tema complexo, amplo, né? De vários aspectos aí. E acho que você, no seu papel, está podendo olhar para cada um deles, claro, em ordem de prioridade, mas tá fazendo uma varredura aí, né? Cara, eu lembro muito bem, assim, de ver imagens no LinkedIn das corridas dentro da Volks, há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás. Nossa, que legal isso aqui, né? A gente teve uma semana passada na unidade de Curitiba e neste domingo vai ter uma na unidade de Anchieta. E corrida é uma coisa muito legal, né? A gente faz a corrida, ela é gratuita, ela se chama Healthcare Run. Nós, junto com o grupo Volkswagen, decidimos fazer uma corrida que ocorre em todas as plantas Volkswagen do mundo, né? O ano passado a gente fez ano retrasado a gente iniciou esse projeto em todas as unidades. Ano passado a gente fez essa corrida na unidade Anchieta. Esse ano a gente decidiu fazer em Curitiba e na Anchieta. Ano que vem a gente quer fazer em todas as plantas. Mas a corrida é muito legal porque ela é muito democrática, né? A história do democratizar a saúde é importante e a gente faz gratuitamente, né? Isso gera uma energia de engajamento das pessoas. As pessoas a gente faz 3 km de caminhada e 5 km de corrida, né? E as pessoas levam família e e a corrida passa por dentro da fábrica. Então é muito bacana. E isso tudo eu digo que são pílulas, né? Que vão engajando cada vez mais as pessoas, né? O exemplo da gamificação que a gente trouxe para o Desafio Saúde, a gente trouxe várias pautas lá. Nutrição, seus exames, seu check-up, seu exame periódico, você fazer guardiões de segurança do trabalho, que é uma análise de possíveis riscos dentro da empresa, e, obviamente, atividade física. As pessoas nos param, às vezes, no refeitório. Agora eu tenho que pensar tudo que eu vou comer aqui. Será que isso aqui é saudável para eu colocar lá na gamificação ou não é? Olha. Isso é legal. Então, são pílulas que vão lembrando diariamente a pessoa da mudança do seu hábito, do seu comportamento, né? E isso é muito democrático, né? O programa da gamificação, né? Se a gente fizer assim, quem atingir a maior pontuação
vai concorrer ao prêmio final. A gente está dando R$150 mil em prêmios. Né? Então, o prêmio máximo é uma viagem com acompanhante para um resort no Nordeste. E para tornar democrático, a gente fez o seguinte, ó, se você atingir um nível de pontuação, você concorre a um sorteio. E assim vai, vários prêmios. Aí tem tênis, tem esteira, tem coisas relacionadas à saúde. Mas as pessoas se motivam, né? Sempre querer, pô, eu vou ali. Eu consigo também. O eu consigo também são de várias formas, né? E isso gera uma lembrança diária de que eu tenho que cuidar de mim. Acho que isso é muito, muito bacana. Muito legal, né? Assim, a gente vê as pessoas refletindo sobre as próprias escolhas. Exato. Né? Isso exato. é um sinal, né, de que a consciência, né, tá aumentando, tá levando a consciência. Exato. Né? E dentro do desafio aí que vocês lançaram, né? Lógico que são ciclos, né? Então esse desafio já vem há muito tempo, mas nesse último, Filos, como que tem sido com as pessoas que têm os hábitos mais, vamos chamar, mais ruins, assim, né? Os sedentários, né? Porque a gente sabe que não é tão simples, né? Então, quando a gente lança um benefício aí de facilitar o acesso à academia, né? Muitas vezes a gente vai impactar aqueles que já se cuidam, né? Já tem um nível de atividade física legal, né? Como que tem sido o desafio, assim, para mudar, né? Os que mais precisam, né? A gente... População de risco mesmo, né? A gente, dentro do conceito de análise de saúde, a gente tem vários programas de crônicos, que todo mundo chama de programa de crônicos, né? High users, High crônicos, users, né? etc. Mas a gente faz essa análise das pessoas, é óbvio, né? Quando tem o nosso concierge em saúde que liga para as pessoas, ela tem que querer, eu quero que você me acompanhe. Então a gente busca essa influência através dos concierges de saúde nos programas, né? A gente brinca que os programas também não tem que vir para catequizar quem já é convertido na saúde. E aí, como que a gente acompanha isso? Né? A história do ter feito previamente todos os indicadores. Né? A gente viu que os check-ins em academia, que a gente lançou o programa em outubro, em novembro, deram um boom para quem já estava. E quem não estava, a gente viu que as adesões foram maiores. Então, peraí, vamos cuidar dessa turma que fez uma adesão para manter ela motivada para o programa. Não desiste, né? Então, tem coisas que acabam sendo mais personalíssimas em um grupo que é de controle já acompanhado e tem outras que a gente tem que ir modelando durante o caminho, né? Do exemplo do programa de saúde emocional, saúde mental também. A gente tem pessoas que estão numa jornada de atenção primária ou de autocuidado, ainda de autoconhecimento, que topam, né? Pô, eu estou engajado aqui ou eu quero me engajar, eu topo ser acompanhado, né? A gente vai estar lançando agora, no mês de dezembro, o programa de alta performance emocional, que a gente chama, que é um programa do foco de saúde mental e emocional para as lideranças. Né? Os líderes, né, que cuidam de pessoas também, que fazem gestão de pessoas, também tem que ser cuidado. O Filos, por exemplo, tem que ser cuidado. Então, assim, engajar a pessoa num programa que a gente não está chamando de mentoria, não é coach, não é terapia, é um programa para autoconhecimento, né? Isso vai demandar algo um pouco mais personalíssimo. Pô, o Filos está desistindo de acompanhar as sessões ali, né? De que maneira eu vou incentivar ele a continuar? Né? A gente diz que esse programa tem 3 pilares, né? Eu comigo mesmo, eu gestor comigo mesmo, meu autocuidado, minha relação com a minha família, a relação com a minha saúde, né? Tudo isso faz parte de um pacote de saúde emocional. Eu gestor com o meu liderado, né? De que maneira eu tenho que ter uma relação saudável e produtiva, né? Afinal de contas, o gestor não é psicólogo. O gestor não é responsável por tratar a pessoa, né? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro é eu, gestor, e meu time com o resto da organização. Então você trazer esse tipo de ferramenta para os líderes de uma maneira voluntária é um processo de influência. Então todo mundo vê que a questão de saúde mental, período pós-pandêmico, tem sido complexo para todas as organizações, né? Então o nosso cuidado há 2 anos atrás foi trazer as ferramentas de acesso adequadas, revisitar as linhas de atenção primária, secundária e terciária, e, obviamente, olhar para as lideranças como facilitadores disso, né? Então, quando a gente traz esse programa para o líder, ele precisa ser um facilitador, né? De um ambiente saudável e produtivo. Eu preciso mantê-lo engajado. Tem uma receita de bolo? Não. Tem um programa, né? Uma estratégia inicial que, às vezes, ela pode ir mudando durante o caminho. E, por isso, medir dia a dia é importante. E o que vocês têm encontrado, assim, de maiores desafios frente, vamos falar, à média liderança, que normalmente eles são os mais exigidos ali, desafios no sentido deles conseguirem realmente se cuidar. Tem algo assim que... Acho que o maior desafio hoje, não só na nossa organização, mas no mundo moderno, eu vou chamar assim, é a história do excesso de informações e entregas. E a gente tem disso, a gente faz tudo muito mais rápido hoje. A gente tem celular, tablet, computador, não sei o quê. Eu preciso entregar produtividade, qualidade, preciso fazer gestão das pessoas. O desafio é assim...
que as pessoas se percebam e vejam o seguinte, e eu estou dizendo que não é um desafio só nosso, né? Eu preciso ter um tempo, para respirar, para olhar, tá, isso aqui é prioritário, isso aqui eu posso deixar, porque hoje em dia tudo acabou virando uma emergência, né? Eu faço esse comparativo igual a consulta médica, né? Todo mundo acha que meu problema de saúde é emergência, e todo mundo vai onde? No pronto-socorro. Mas talvez o pronto-socorro não seja o melhor lugar. Então a nossa rotina diária, ela é isso, né? A gente vive um monte de coisas, né? E vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, e tudo é para ontem, né? Mas espera aí, deixa eu botar o pé no chão, deixa eu dar uma respirada aqui. Isso aqui é emergente, isso aqui eu preciso de ajuda. Isso aqui eu consigo postergar, isso aqui eu consigo renegociar a prazo. Então acho que o maior desafio quando a gente fala no programa da liderança é realmente rever as prioridades, né? A gente trouxe agora dentro da Volkswagen uma revisão do People Profile, que são os valores que a gente espera dos líderes. Isso está totalmente atrelado ao programa de alta performance emocional. Que a gente precisa realmente revisitar isso tudo e falar assim, vamos olhar para os nossos valores, né? Eu preciso estar engajado, eu preciso estar empoderado, eu preciso olhar para o meu time com empatia, né? Mas eu preciso olhar para mim também. Então, trazer a história do deixa eu olhar para mim, né? Que é o desafio de bota o pé no chão, respira, eu preciso disso agora, eu preciso dessa ajuda, eu preciso direcionar esse ponto, eu preciso renegociar esse prazo. Eu acho que é um dos maiores desafios do mundo moderno. Né? Para conseguir equilibrar, né? Exato. Muito bom. Exato. Não por coincidência, uns dias atrás eu vi uma lição budista, né? Que os monges 3 vezes ao dia, pelo menos, eles devem olhar para si mesmo, entender a sua história e fazer uma autoanálise. Né? A sabedoria milenária aí, né? De culturas que não tinham esse excesso de informação que a gente tem com tecnologia e que a gente precisa realmente aplicar, né? Não vou falar 3 vezes por dia, porque não vai dar tempo, né? A gente já aplica a velocidade nisso, mas é um pilar fundamental, né? E isso é um tabu ainda, né? Um tabu. Quando você fala assim, vou tirar meditar. um tempo para meditar ou para fazer uma terapia, né? Que é um estigma que tem que ser quebrado. A gente precisa olhar, e terapia é importante você tendo algum processo de adoecimento ou não. Ele é de autoconhecimento, de autoconexão. Então isso é um tabu ainda, muito difícil de ser... Não vou dizer difícil assim, mas ele demanda muito mais energia para você quebrar e influenciar e mostrar a importância para as pessoas. Né? E o quanto, Filos... Agora acho que dá para a gente entrar, né, num tema do momento aí da área de saúde e segurança do trabalho, mas que as estratégias que você está passando aí para a gente, eu tenho certeza que tem tudo a ver, né, com a questão dos riscos psicossociais. Inclusive essa questão do desenvolvimento, né, da liderança, que é um dos fatores nessa relação humana entre líder e liderado e entre pessoas da organização. Né? Como vocês já estavam olhando sobre essa questão, né? Mas quais as estratégias? Vocês adotaram alguma estratégia nova ou vocês estão olhando lá para frente algo diferente dentro das ações aí que vocês fazem? O tema, quando a gente fala do tema questões psicossociais no trabalho ou fora dele, ou seja lá como for, né? Ele é um tema extremamente amplo. Né? Eu acho que a legislação, quando ela fala isso precisa estar no teu PGR, ela vem corroborar só com coisas que a gente já fazia. Né? Nos últimos 2 anos a gente reorganizou. Então, assim, o programa de saúde mental, ele não é uma única base para o PGR ou para isso. Ele é um programa. Né? Falando primeiro do programa, para entrar nesse tema, a gente tomou muito cuidado há 2 anos atrás de fazer uma análise muito detalhada de quais eram os pontos relacionados a uma questão de um CDF, por exemplo. Todo mundo sofre, todas as organizações, com aumento de CDFs, principalmente depois da pandemia. Mas a nossa preocupação foi fazer uma análise profunda com a nossa área médica, com os nossos médicos, nossos psicólogos, com as pessoas. Para tirar o estigma, para dizer que todo mundo fala assim, eu tenho um problema com o trabalho, eu estou com ansiedade, depressão, isso é culpa do trabalho. E existe muito isso quando você fala em aspecto psicossocial ou de um programa de saúde mental, tudo é o trabalho. Para você ter ideia, tudo que a gente fez de análise de uma maneira muito aprofundada, a gente chegou em várias causas raízes. Né? Eu tenho itens relacionados à minha família. Então a gente viu, tem pessoas que apresentam seus atestados, têm seus problemas de estado de depressão por questões familiares. E tudo certo. A gente tem itens, né, correlacionados com causas de problemas financeiros. Isso faz parte de um escopo de saúde emocional. Tem pessoas que têm aspectos fisiológicos que são delas, né, são transtornos e assim por diante, que também são uma causa raiz disso, que geram um monte de consequências ou CIDs.
Tem uma questão laboral também. Pô, tem gente que está infeliz. Pô, eu não quero mais estar nessa carreira. Né? Eu tenho problema de relacionamento com o meu chefe. Por isso a gente tem inúmeros canais de discussão junto com os business partners de recursos humanos. Então, essa é uma tratativa que ele tem que ter o caminho para chegar lá para o business partner dele e falar assim, olha, tá legal aqui. Pô, meu turno foi alterado. Eu quero trabalhar nesse turno, eu tenho problema social. Então, isso é muito importante de ser direcionado. Então, e tem uma questão também que a gente encontrou que foi a dependência química. Né? Tem muita gente que tem atestados relacionados à dependência química. Então, esses pilares nos permitiram trazer ferramentas mais assertivas. Né? E quando a gente fala especificamente da questão psicossocial, dentro do trabalho, e a gente já vinha há muitos anos trabalhando com isso e trabalha com isso, que é olhar para a minha organização do trabalho e ver o quanto essa carga mental, cognitiva, ou até mesmo a carga física de trabalho pode gerar uma relação. Então, hoje a gente tem isso mapeado em áreas acíclicas, né, que é onde a gente vê que o tema parece que é um pouco mais latente, né, e está dentro lá de um programa de gerenciamento de risco. Mas isso também é contínuo, né? Eu preciso continuar avaliando a relação trabalho, a carga do trabalho, as rotinas, né? E a gente sabe que isso tudo tem uma questão de percepção também das pessoas. Uhum. Por isso que quando a gente olha para a questão da liderança e traz um programa para a liderança, é exatamente para trazer à luz a questão, olha, eu tenho um programa de gerenciamento de risco, aspectos psicossociais no trabalho fazem parte disso, né? Então, o programa de saúde mental ele não é resposta para o PGR. Né? Ele é um programa grande para cuidar das pessoas. Mas ele está com essa linha de relação com o PGR porque eu vou falar do trabalho. Né? Então, isso tudo está mapeado em relação a risco, que é óbvio. Eu tenho inúmeras ações, né? Inúmeros canais disponíveis para tratar, seja o que for a relação trabalho e trabalhador. Acho que isso é importante. Né? Fundamental, né? Vocês fazem a gestão da saúde emocional, né, das pessoas que dentro estão associadas ali a essas ações que vão poder tratar um risco psicossocial que seja, né, ou qualquer outro tipo de necessidade que a pessoa tiver. E também se estão promovendo a melhor... fugiu um pouco a palavra, mas é a questão do autoconhecimento, né? Eu lido melhor comigo mesmo, me conheço e vou para frente. Muito o que bom. Coroa toda a questão até de questões psicossociais no trabalho a gente sempre fez pesquisas de clima, né? E os trabalhadores têm a oportunidade de falar, né? Sobre eu com a minha liderança, né? Eu com o meu trabalho, né? E a gente é top employer já há vários anos, né? A gente agora tem a terceira certificação Great Place to Work, né? Então, é muito legal ver que as pessoas têm um canal ali, elas podem falar, se expressar, falar do seu líder, né? Trazer à luz coisas que incomodam o trabalho, que a gente precisa tratar e precisa evoluir. Então, as certificações corroboram que a gente está no caminho certo, né? E os programas são muito bem aceitos. O programa de saúde emocional, por exemplo, a gente faz pesquisas em relação aos programas. Pô, super bem pautado, super bem falado. As pessoas, a gente, por exemplo, dentro do programa de saúde emocional, das ferramentas, o nosso parceiro, a gente não cobra psicoterapia. Ela é totalmente gratuita para colaboradores e familiares. Então, se você usa a plataforma, você tem lá toda uma linha de cuidado e coordenação com os psicólogos, os profissionais, os nossos times de saúde. Você não é coparticipado por isso. É totalmente gratuito. Por quê? Porque é genuíno o interesse do cuidado. Não é só porque vai gerar um monte de resultado, mas porque quando você se autoconhece, você está bem na sua relação ou do trabalho ou familiar, você vai produzir, você está feliz. Né? Essa relação de felicidade no trabalho, felicidade pessoal, para mim ela é única. Né? Dizer que eu sou um indivíduo agora no trabalho, eu sou uma pessoa. Não, na minha visão, a gente é um ser único. Tem várias relações teóricas nesse sentido, mas a minha visão, e pelo menos das equipes que trabalham comigo hoje, é assim, a gente é um ser único. Né? E tudo que a gente vive lá fora, na família, vai afetar o meu humor, minha felicidade no trabalho. Né? Então, a gente precisa ser holístico na visão, mas propositivo nas ferramentas de ajuda. Né? Então, quando a gente traz o programa de liderança, é para o autoconhecimento. Mas o líder já conhece as ferramentas. Puxa, eu tenho esse tipo de problema com o meu colaborador que me trouxe, né, uma questão financeira. Qual é o canal que eu posso contribuir? Né? Eu tenho uma questão familiar. Pô, o serviço social pode me ajudar? O psicólogo da empresa pode me ajudar? Então, tudo isso tem uma direção diária e constante. Hoje a gente cuida de aproximadamente 43 mil vidas, olhando em colaboradores e familiares. É bastante gente para cuidar. Mas quando a gente traz uma visão para que as lideranças vejam, olha, essas são as ferramentas, né? Eles nos ajudam a direcionar o cuidado. Então a gente é um time, né? Isso é legal. Um time cuidando das pessoas para entregar o resultado lá na frente. Né? Uma coisa que você comentou aí,
anteriormente foi a questão dos exames periódicos, né? O que vocês estão fazendo de mais amplitude, assim, que você tem visto que tem trazido dados e resultados para vocês dentro dos exames periódicos? Só pegando um gancho, porque o Dr. Fernando, por exemplo, né, ele veio aqui conversar com a gente um outro dia, ele falou que o exame periódico é central. Eu já fui em outros eventos também, todo mundo falando, o exame periódico precisa ser um momento, né, de você poder gerar influência nas pessoas também. E isso a gente sabe que, vamos pegar a realidade de 80% das empresas do Brasil, que são empresas médias e pequenas aí, que isso não existe, né? Mas para as grandes empresas, qual a estratégia que vocês estão usando? Um pouco do que eu comentei. A gente está buscando e mirando o processo de saúde integral a partir das nossas equipes dentro dos serviços ocupacionais. Nosso serviço ocupacional é muito mais ampliado, né? A gente tem psicólogos, ortopedistas, fisioterapeutas, educador físico, né? Tudo para trazer o conceito de saúde integral. Mas é um caminho ainda, né? A gente ainda está num processo de transformação. Mas o grande ponto, assim, mesmo pequena empresa, né? Quando você conhece o número, né? Você traz outras avaliações periódicas. A gente tem avaliações de risco cardíaco, de hipertensão, de outros itens, né? A questão do SRQ20, que é uma ferramenta, né? Para fazer a análise de sofrimento mental, está no periódico, né? Mas isso não é só porque é um processo agora de legislação, porque já era importante para a gente. Então, como o médico examinador avalia isso, né, e junto com o médico de trabalho traz essa relação na estratégia, é o que está mudando, né? Não digo que a gente já está redondinho, né? A gente está num processo de transformação. Dou outro exemplo, né? Quando a gente está revisando o nosso programa de reintegração. Então, tem um colaborador que se afasta, ele retorna, né? Nossos médicos estão olhando para um processo humanizado diferenciado no retorno. Porque às vezes ele volta e fala assim, pode ir para o teu posto de trabalho, teu líder cuida. Não, pera, tem que ser diferente, né? Eu tenho que fazer um acolhimento diferenciado. Esse é um exemplo, né, de como a gente transforma um exame de legislação periódico em algo diferenciado, né? O acolhimento, né, como foi teu período, o acompanhamento durante o processo de afastamento, uma recepção do seu líder para que você retorne para o teu posto de trabalho após um período de afastamento, seja ele qual for, é fundamental, né? E é tirar aquele cunho de que eu tenho que fazer o periódico porque está na legislação. Não, eu tenho uma capacidade de fazer diferente, né? E são várias escolas. Tem gente que fala assim, não, o periódico tem que ser só o periódico. E está tudo certo, ele vai ser, mas eu posso tornar algo que tenha uma relação com a estratégia da saúde das pessoas, né? Não só para o risco ocupacional, né? Você junta as duas coisas em um útil agradável, né? Sim. Isso que eu ia falar. Agregar valor, né? E os dados, né? A possibilidade, né? Tem tantas empresas aí que perdem a oportunidade ali de coletar dados relevantes para poder ajudar mais, né, no cuidado, né? Exato. Isso influencia outros, né, colaboradores. A partir do momento que você tem um processo que foi muito bom com uma pessoa, né, você gera uma corrente positiva. Fato, comigo foi bom o retorno ao trabalho. Está sendo diferente, né? E a gente fala muito do processo de comunicação, né? Eu acho que todo mundo hoje sofre muito em comunicação. A gente recebe milhões de comunicações durante o dia, de tudo, né? É de Instagram, é de Facebook, é de WhatsApp, seja um enxurrado de comunicações. E como eu vou comunicar de uma maneira diferente, né? Hoje, um dos maiores desafios nossos é o processo de comunicação, né? Que a gente acha que tá bom, mas não ficou legal, né? O pessoal não recebeu aquela mensagem. Então, a gente tem feito uma parceria muito grande com a nossa área de comunicação hoje, né? Para tentar reinventar esse processo para que ele seja mais íntimo das pessoas, né? E isso gera outros formatos, né? Outras tendências de comunicação que são mais ágeis, que são mais assertivas, né? Para que não se torne aquele mais um e-mail que eu recebi comunicando. Isso aí. Ou mais a gente tem um aplicativo, né? 99% dos nossos trabalhadores usam o aplicativo Volkswagen. Então tem comunicação, por exemplo, mais uma comunicação. Não, então a gente tem buscado fazer diferente para que ele seja mais, óbvio, mais assertivo, mas mais intimista, que a pessoa tenha uma conexão com o que você está trazendo, né? Mas esse é um desafio muito grande. Interessante, cara. Isso que a gente sempre ouve, né? O mais um e-mail, mais... Então, a estratégia, ela vai cercando, né? Vai cercando a pessoa, vai dando o suporte que ela precisa. Por outro lado, tem a coleta dos dados, tem o retorno que isso vai trazer para a companhia, né? É bem legal. Ouvir, assim, ouvir sua fala, suas práticas, né? Dá uma
uma clareza, assim, da forma com que você está trazendo, de uma coisa que é super complexa, que não são todas as empresas que conseguem aplicar dessa forma, né? E pensando nisso, não são todas as empresas que conseguem aplicar, né? O que você daria de dica, assim, para um pessoal, um médico, um engenheiro de segurança, enfim, quem está liderando uma área de saúde e segurança da empresa, por onde começar? Aos prevencionistas em Aos geral, prevencionistas. né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, assim, as pessoas às vezes acabam tendo o receio de iniciar um projeto, um programa, porque querem ele perfeito no começo. E é uma tendência, óbvio, ninguém gosta de errar. Ah, eu gosto de errar. Não. Mas o que a gente tem que ter em mente é que projetos que a gente acredita e começa, às vezes no início eu já vou ter que mudar a trajetória. Ah, Filos, já teve programas de vocês tiveram... Já teve programas nossos, né? Eu lembro até hoje, em 2018 ou 2019, a gente lançou o hashtag Sua Saúde Conta Muito. Ele tinha um cunho familiar muito bacana e direcionado. A gente mandou imã de geladeira, folder, um monte de coisa e tal. E depois de uns 6 meses a gente teve que mudar a estratégia para redirecionar, porque gerou conexão, mas o engajamento não estava legal, que ainda era um escopo inicial de mudança de saúde corporativa que a gente estava tendo. Mas para os gestores ou para quem cuida dos temas, é óbvio, eu analisei todos os meus números, eu iniciei um programa, eu tenho que ser ágil na mudança, né? E se eu errei, é óbvio, ninguém quer errar de novo, né? Você já bloqueia aquele erro no sentido de que, já sei onde errei, não posso errar mais, mas muda a rota, né? Junta o time, traz clareza, traz transparência, né? E acho que esse ponto é importante, né? A transparência sobre os projetos é o que gera credibilidade sobre eles, né? Isso a gente faz um forais muito grande com a nossa área de finanças, porque dizer, olha, esse projeto a gente começou, não deu certo, dá para contornar, dá para fazer, ou isso aqui está muito bom, estão aqui os números, né? Eu acho que o grande ponto, além de você fazer uma estratégia de criar um projeto, iniciar ele, é ter velocidade de correção de rota deles, né? E trazer transparência, né? E de mensuração, deu certo, não deu certo. Porque isso é o que pauta os próximos, né? Você tem credibilidade sobre aquilo, está dando um resultado, né? Olha, isso aqui não deu muito certo, isso aqui está indo bem, isso aqui não está indo bem. Então, tudo isso, para mim, acho que é uma base de valor essencial para que você traga aí os pilares saúde, segurança, a questão de ergonomia ou outros temas relacionados para uma pauta constante dentro da organização. É fácil? Não, não é. Nem todo mundo tem a mesma maturidade de discussão, ou todas as organizações vão ter essa maturidade de discussão. Mas isso é como eu digo para os alunos algumas vezes, é um processo de você, ou como gestor ou como analista, seja como for, olhar o teu curto, médio e longo prazo. A longo prazo, o que eu quero influenciar na minha organização? O que eu quero que ela verifique, né? Eu dou aula de ergonomia, né? Então, quando eu falo, você vai projetar uma ergonomia, né? O que eu quero em 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Hoje eu acho que a gente tem muitos projetos legais, né? Ontem a gente ganhou o prêmio ouro da revista Proteção num projeto de ergonomia. Mas eu tenho uma visão que acho que a gente podia estar muito mais longe. Está tudo bem, é um passo de cada vez, mas a gente já tem uma visão de futuro diferente que a gente precisa buscar e vai buscar. Então, ter essa clareza também como gestor ou dentro dos programas é saber aonde esse setor tem que estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Porque senão você vai ficar vivendo a rotina do dia a dia. Né? Ajuda muito a direcionar, né, a energia necessária para o momento, né, em qual dimensão ali, né? Então, principalmente o que você trouxe muito, muito claro aí, a quantidade de pilares para se evoluir na visão de saúde e bem-estar integral, né? Perfeito. Então, mais um desafio aí é conseguir, né, evoluir, né, em todos os pilares, mas saber em qual momento, agora esse pilar precisa evoluir, esse não está encaixando, né? Como se fosse um quebra-cabeça ali dinâmico, né, onde você vai, né, para conseguir trazer essa visão de saúde integral. E mais do que isso, que é um ponto fundamental, né, que é você saber que a área de saúde e segurança não é uma ilha isolada dentro da companhia. Você precisa ter parceiros, você precisa das outras áreas. E não é porque você quer se valer delas para o teu resultado evoluir. É que as pessoas precisam conhecer a tua estratégia em saúde. Aonde você quer colocar a saúde dos seus colaboradores. Aonde você quer colocar a pauta de segurança do trabalho. Então, a gente hoje tem discussão, e a gente sempre teve essa discussão muito aberta. Isso sempre teve no DNA da Volkswagen, discutir os temas de saúde e segurança com o board, com outras áreas. Então, isso é muito importante. Então,
Eu tenho aqui minha estratégia, mas estou só eu no meu mundinho aqui de saúde e segurança. Você não vai evoluir, a organização não vai ver teus resultados, não vai participar com você daquilo. Porque não é uma responsabilidade, o exemplo da segurança do trabalho. Quem que é responsável pela segurança dos trabalhadores? Cada líder. Imagine o time de segurança do Filos cuidar lá de 3 mil colaboradores. Não, cada líder tem essa responsabilidade. Então, nós somos influenciadores disso como um todo e somos parceiros das áreas. Mas a partir do momento que a organização vê, eu também sou responsável por isso, né? Eu tenho meu colaborador aqui, ele veio até mim com um problema, de que maneira eu posso ajudar? Eu conheço as ferramentas, eu tenho a área de saúde que é parceira minha, né? Então, tudo isso é uma mudança de mindset, né? E é algo que tem que estar agregado na cultura e nos valores da empresa. Sei que você falou cultura e valores, né? E acho que influenciador, compartilhamento de informação, educação, né? Tudo isso faz parte Exato. desse processo, que é o trabalhador lá na ponta da linha, ele sabe quais são as situações de risco que ele pode estar exposto e ele tem com quem falar, vai falar com a liderança, aí sim o time vai lá, opa, preciso ajudar. Perfeito. Porque você não vai ter 13 mil olhos, né? Não, 26 mil olhos, vão dobrar, né? Exato. Não tem como, mas você, de alguma maneira, tem, porque gerando essa conscientização, essa educação, fazendo parte da cultura e dos valores da empresa, o meu colega aqui sabe que a gente não pode estar numa situação de risco. Exato. E eu até queria trazer isso um pouquinho mais para a parte de ergonomia, porque não dá para a gente conversar com você e não falar um pouco mais específico de ergonomia também, né? O quanto você enxergou aí de evolução, né? Você falou do EAWS, a gente conhece, né? Sr. Alfredo, né? A gente teve com ele semana passada da MTM, né? Parceiraço. Na Abergo. Né? Isso eu sei que já vem de bastante tempo como padrão Volkswagen, né? Mas acho que o olhar da ergonomia, né? Como parte da cultura também, dentro das empresas automobilísticas, vamos colocar de uma forma geral, mas especificamente da Volkswagen, como que veio evoluindo assim? Legal. Filos? Eu brinco, né, que eu tô numa posição hoje, mas a ergonomia não sai de mim, Não é sai. como se fosse o xodózinho, né, porque é uma coisa muito bacana, né. Quando a gente olha para o sistema Volkswagen, a ergonomia ela é uma base de todos os pilares de produção intacto, de qualidade e tal. A ergonomia ela faz parte de todos os outros macroprocessos, né, de tacto de trabalho, balanceamento de linha, trabalho em time. Porque a ergonomia acaba sendo muito democrática e junta, desde a base do processo até a postura, né, até a microergonomia que a gente chama. A gente tem hoje o processo MTM como base, né, da criação dos nossos métodos de trabalho. E hoje a gente brinca que não entra um parafuso na linha de produção sem uma avaliação ergonômica. Porque a gente tem um sistema onde está lá. Se mudou um segundo, eu tenho uma avaliação que eu tenho que atualizar. Eu tenho um ergonomista que está na linha junto com o engenheiro vendo isso, né? O que pesa a gente ter um setor de ergonomia, né? Os nossos ergonomistas trabalham em parceria e dia a dia com engenheiros industriais responsáveis por tempos e métodos e com engenheiros de processo responsáveis por mudar o processo. Isso é tão vivo no dia a dia que já é uma rotina muito, muito fácil da gente viver, né? E quando a gente explica, né, o que é ergonomia e como a gente evoluiu, ao longo dos anos, né, a gente tem melhorado e feito inúmeros investimentos em ergonomia. E óbvio que olhando para as pessoas em primeiro lugar, mas também olhando para a produtividade, né? Porque no final de tudo, toda empresa tem metas produtivas. Aliar essas duas coisas faz com que eu tenha mais saúde, que eu faça com que a empresa produza, né? Hoje a gente trabalha com 4 grandes pilares dentro dos times de ergonomia, né? A gente tem um pilar de ergonomia de produto, né? A gente começa lá 4 anos antes de um carro estar na linha de produção, fazendo uma avaliação ergonômica, né? Isso não só na Volkswagen do Brasil, mas no grupo Volkswagen. E isso é muito bacana, né? Porque a gente começa lá vendo desenhos, né? Entendendo, né? Os carros novos que virão já tem time de ergonomia trabalhando e vendo, né, as consequências do produto, do desenho ou dos tipos de peças dentro do processo, né? Isso é muito legal e é um pilar muito importante e fundamental. Depois a gente tem um outro pilar que é o de processo, a ergonomia de processo, que é o dia a dia da linha de produção, né? Por mais que eu projete, hoje a premissa é eu não tenho postos críticos para novas entradas de veículos, né? Isso é uma coisa muito legal, porque não é a ergonomia que está pedindo. É a própria engenharia que já está no DNA dela fazer isso, né? Então a gente se tornou um consultor de ergonomia, porque toda a engenharia já trabalha focada em ter melhores postos. Esse é um reflexo de 25 anos de gestão de ergonomia que a gente vê com muita maturidade, né?
Então, os colegas da engenharia às vezes me chamam para algumas aprovações, né? A gente tem fóruns de aprovação financeira. É muito legal você estar lá para contribuir com algo que a própria engenharia já trouxe como premissa e os ergonomistas colaboraram. Então, quer dizer, eu sou lá mais alguém para dar peso numa multidisciplinaridade do que eu mesmo estar, tem que fazer e convencer. Então, isso é muito, muito bacana, né? Então, a ergonomia de processo tem isso, né? Da gente olhar o dia a dia e acontece o tempo todo modificações, etc e tal, né? E estar junto, né, do chão de fábrica, ajudando o dia a dia da liderança, né? Tem tal ferramenta, tem uma ideia, né? Então, tudo isso também é muito vivo, né? Depois tem um processo de ergonomia pautado também numa questão de reabilitação e alocação de colaboradores na linha. Isso tem, né? Indústria de manufatura, vai ter algum colaborador com algum problema restrito, né? Então, tem uma turma da ergonomia que trabalha com isso no dia a dia, junto com o médico do trabalho, olhando a questão biomecânica do posto, revendo a proposta de rodízios nos pós-trabalho, né? E trabalhando junto com o líder, né? Junto com o médico do trabalho no processo. Né? E tem uma parte que é uma ergonomia voltada ao quarto pilar, que é uma questão mais jurídica, né? Que é realmente olhar o que porventura a gente tenha de demanda jurídica, né? Organizar uma estratégia de defesa, porque a gente faz muita coisa, né? E óbvio, né? Olhar aquilo e dizer assim, tá faltando isso aqui na linha de produção, para passar para a turma de processo. Então, assim, essa estratégia, ela fecha toda uma visão do que a gente precisa estar trabalhando dentro da indústria, né? E tem também um processo preventivo dentro aqui do dia a dia da ergonomia. Então, depois desse tempo fazendo gestão, hoje não sou eu que coordeno esses times, mas é legal ver que os times acabam tendo essa visão, né? Muito pautado em métodos nossos, né? De internacionalmente reconhecidos, que é o IAWS, que é a MTM, que é a base de tempos e métodos, mas também está pautado, né, na questão de melhoria da saúde dos trabalhadores, né? Evitar possíveis problemas, né? Olhar para o processo produtivo em conjunto com outras áreas. Isso acaba sendo apaixonante, a gente pode ficar horas falando isso aqui. Eu também não posso ficar entrando muito, não. E você falou dos pilares aí, né? A gente hoje trabalha, né, dentro da nossa consultoria com uma proposta de 5 grandes pilares. É a mesma coisa, né? A diferença que a gente traz aqui é para quando a gente vai implantar, né, um programa no cliente, é fazer o diagnóstico e gerenciamento dos riscos, porque muitas vezes eles não têm essa parte da concepção, né, tão forte quanto vocês têm lá na Volks. A parte da gestão dos trabalhadores restritos, né, uma parte de treinamentos e capacitações, a parte da concepção e o suporte jurídico também, né? Então, não sabia que era assim na Volks. Bom saber que nós estamos caminhando aí bem próximos, né, com a idealização do que a gente faz nos clientes e é realmente apaixonante. Eu também, né, comecei aí, vou fazer 18 anos na área no próximo ano, não posso entrar muito não, senão a gente vai começar a falar de... Realmente é motivante, né, falar da ergonomia industrial, mas eu quero pegar um gancho aqui e levar um pouquinho para o público administrativo e saber, assim, o que vocês têm conseguido avançar para fugir, né, da ergonomia além do mobiliário, do óbvio, né? Do óbvio. Esse é um ponto que também é um constante desenvolvimento nosso. Né? Porque a gente já passou, na minha opinião, essa história de ergonomia móvel mobiliária. Claro que tem que olhar, ele é importantíssimo, é fato, mas hoje você não vai comprar um móvel que não seja ergonômico. Né? E olhar para isso de uma maneira diferenciada, o primeiro ponto é de que maneira eu ensino as pessoas a usar aquilo que ela tem disponível da melhor maneira possível. Isso é dia a dia, né? Isso é default. Quando a gente olha para a questão cognitiva, e sim esta é mais complexa, isso tem uma variação enorme. Né? Eu, quando fazia consultoria, né, eu cansei de fazer consultoria em call center, né? Eu já não olhava mobiliário também, a gente olhava a carga mental das pessoas, a quantidade de trabalho. Então, hoje, esse é um trabalho que, para mim, não é só do ergonomista. Né? E aí, há alguns anos, já falo que o psicólogo tinha que estar junto, né, na psicologia industrial, vou chamar assim, discutindo, né, toda essa carga de trabalho, enfim. Mas hoje a gente trabalha muito com os business partners de recursos humanos também e é um trabalho que acaba sendo dia a dia do BP, né? De olhar a carga de trabalho, redirecionar, auxiliar a rever processos, né? Porque acaba sendo muito mais processual. Então, hoje as áreas têm essa autonomia de rever seus processos, recriar seus processos, né? E aí eu acho que da questão administrativa, muito o que traz de peso é a proposta da questão da saúde emocional, que a gente já falou um pouquinho, né? Do programa de saúde mental, que acaba tendo esse pilar de trabalho de questões cognitivas, né? E psicossociais relacionadas ao trabalho. Mas, por exemplo, quando a gente recebe alguma demanda, puxa, olha, eu tenho esse sistema que é complexo. Faz muito tempo que a gente não recebe, né? Os sistemas também estão mais lógicos e fáceis, né?
Então, a gente está sempre disponível a colaborar e ajudar, né? Então, fazer avaliações de postos acíclicos nesse quesito, ele é complexo, é difícil. Eu falo que é constante evolução, porque a gente tem alguns métodos para fazer esse tipo de avaliação, né? Mas a gente tem algo de uma construção muito mais tailor-made do que uma receita de bolo. E não dá para ser diferente disso, né? Eu dizer que eu vou conversar com uma área jurídica é diferente de eu falar com uma área de compras, que tem uma outra rotina, né? Então, isso muda de lugar para lugar. Então, é muito mais proximidade das áreas, né, para tentar construir algo diferente, e não só como ergonomia, mas também como recursos humanos, né? Isso já é uma constante nossa. Ergonomia, recursos humanos, processos, né? Quando a gente fala desse trabalho não cíclico, trabalho administrativo, né? A gente tem uma oportunidade de aprofundar, e aí você falou, tailor-made, a gente vai precisar sentar com a pessoa, vamos analisar aquilo, aprofundar, entender onde está aquele gap, né? Que aí é a parte do artista ergonomista, né? Que o cara vai precisar entender, investigar, e aí dá para ter um roteiro? Dá, mas vai depender muito também de o quanto você consegue enxergar, né, daquela investigação para analisar aquele problema a fundo, né? Para saber se tem essa relação psicossocial. Pô, às vezes é uma questão ali que está intrínseca, que você vai lá na frente, né? Então, hoje o meio ergonomia, e muitos estudiosos, longe de mim ser um estudioso ou criticar alguém, né? A gente quer, às vezes, coisas muito enlatadas e prontas. É uma tendência, me dá um método que eu vou usar, me dá uma ferramenta que eu vou fazer, mas para questões acíclicas e principalmente administrativas, isso não funciona assim. Eu preciso ter uma sensibilidade diferente. Isso dá muito mais trabalho, foi o que você falou. Você vai lá conversar. Isso tem que ser com uma direção muito tailor-made mesmo, né? Porque é um trabalho que não dá para estar enlatado, né? E ele é muito mais multidisciplinar, porque não é uma visão só do ergonomista, né? Ela tem que ser do psicólogo, do business partner, do dono da área, né? Do responsável da área, do cara que cuida dos processos, porque reflete no todo, né? Esse é um ponto que eu acho que em partes e em desenvolvimento ainda pela cadeira da ciência ergonômica. Sim, também acredito muito nisso e em desenvolvimento também, porque muda todo dia, né? Exato. E acho que esse é um tema legal para a gente. Muito complexo, né? Medir desempenho, né, do pessoal que está trabalhando fora de uma produção, de uma manufatura, né? Exato. Isso porque a gente evoluiu pouco na questão de presenteísmo, né? Muito se fala, mas ainda é pouco praticado e medido, né? Talvez é algo que venha a crescer aí nos próximos anos, né? Sim, e acho que a evolução do trabalho em si, né? Então, a gente tem lá, nas linhas de produção, nas linhas de montagem, a gente consegue medir mais fácil, né? A gente tem métodos que vão analisar a biomecânica, legal, e no administrativo, quantidade de informações, as IAs, e até para o trabalho, né, de nós ergonomistas. Tem a IA lá que está ajudando as tecnologias que estão ajudando a fazer as análises de uma forma muito mais rápida, né? Mas e esse outro tipo de trabalho que muda? Para não falar todo mês, mas a cada semestre ele dá um salto de evolução. Mas esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala da questão de ergonomia cognitiva e o meu trabalho administrativo e que tem mudanças, né? É um campo que ele vai estar totalmente alinhado com o desenvolvimento diário das pessoas e na transparência nos objetivos delas. Então, quando a gente fala em targets, né, objetivos que eu preciso atingir, né, as metas, elas são tangíveis, são acordadas, são discutidas pelo líder. Por isso que o líder hoje, ele é uma pessoa que tem muita responsabilidade. Olha, eu preciso fazer essas entregas. Eu, Filos, trabalho na área administrativa, eu tenho entregas para fazer, meus times também, administrativamente falando. E como que eu vou avaliar a evolução, entrega e produtividade dos meus engenheiros de segurança, por exemplo? Eu tenho métricas para isso, mas não é só algo relacionado à ergonomia, é relacionado ao trabalho, né? A avaliação de desempenho das pessoas, ela tem uma relação com a ergonomia cognitiva também. É por isso que esse é um campo que, para mim, ele ainda é muito aberto e amplo, mas trazer à luz da discussão do desempenho individual, da avaliação de desempenho, do feedback constante com as pessoas, isso traz, do ponto de vista cognitivo, uma possibilidade de discussão, né? De eu olhar para a minha organização de trabalho e falar assim, pô, realmente, o peso desse projeto está muito grande para esse tipo de cadeira. Pô, como eu posso fomentar algo que eu seja mais produtivo, não só olhando para a pessoa, mas olhando para todo o time, né? Então, é isso que tem que ser muito claro e discutido pelos líderes também, né?
Perfeito, é isso aí. O acompanhamento, né? A proximidade, o alinhamento das expectativas, né? Para você ver, opa, o volume tá alto, né? Exato. Ajusta, né? Então, acho que é o caminho. Né? As métricas, né? Tudo isso. Esse é uma lição, né, bem aprendida desde o começo do nosso papo, né? As métricas a gente precisa medir, pra gente saber para onde a gente vai, onde a gente tá, enfim. É isso aí. Falando um pouco mais de inovação aí, Filos, dentro do seu trabalho em geral, né? O que foi o negócio mais legal, assim, que você acha que nos últimos tempos vocês conseguiram trazer para Volkswagen? E aí pode ser em qualquer aspecto aí das áreas que você cuida. A gente tem lá no People Profile que eu comentei, né, um pouco a questão da curiosidade, né? E todos os nossos times têm que ser, a gente brinca assim, né? Tem que ser curiosos, né? Você tem que olhar para coisas diferentes, evolução das nossas cadeiras, assim, do ponto de vista tendências também, né? Vou dar um exemplo, inteligência artificial, né? A gente ontem ganhou esse prêmio da revista Proteção, que para mim foi muito disruptivo. A gente trouxe inteligência artificial para fazer um match da relação funcional do trabalhador, né, da avaliação física dele, com a ergonomia do posto. Então, essa inteligência artificial permite o rodízio ideal entre os trabalhadores, né, e permite trazer outros conceitos, né, de avaliação funcional e de melhorias para o posto de trabalho. Então, usamos a inteligência artificial nesse escopo, e agora a gente vai ampliar ele, a favor realmente de uma boa ergonomia, de um posto adequado também para as pessoas e das pessoas nos postos que elas conseguem fazer. Então, esse é um projeto bacana, né, que a gente iniciou ele, agora a gente vai começar uma expansão, mas não só porque ele traz tecnologia, né, mas porque ele traz também uma visão de futuro, que é importante, e agilidade, né? Eu vejo ainda que os setores de ergonomia, sempre em geral, acabam sendo muito burocráticos, né? Então, assim, olhar para outros campos e tentar trazer tecnologia para desburocratizar é de fundamental importância, né? Então, no campo da ergonomia, eu trago esse exemplo, né, que é muito, muito bacana, né? A gente já comentou um pouco de outros projetos que aqui, a História de Saúde Emocional, que é um programa muito bacana, né? As medições que a gente tem. Então, tem muitas frentes de trabalho, né? E a gente fez um off-site com o nosso time há 2 semanas atrás, e o grande ponto é assim, olhar a tendência, né? A gente tem vários projetos, né? A gente tem programas que são monitorados pelo board, mas de que maneira a gente influencia as pessoas de uma maneira mais ágil, né? Que é o desafio, né? Olhar para o que eu tenho, que é muito bom, mas como eu vou ser mais assertivo na estratégia em 1 ano, em 2 ou 3 anos? É isso que a gente tem trabalhando agora. Mas eu diria que de um ponto bem disruptivo é essa questão de olhar para o posto de trabalho, trazer inteligência artificial e usar de novas tecnologias para nos ajudar, né? Interessante. Eu vou querer saber mais depois. Eu quero até pegar um gancho, né? Aproveitando que a gente deve estar indo para as partes finais aí. Dentro dessa visão de futuro, Filos, né? Pegando, acho que o recorte aí que você tem, né, na área de saúde do trabalhador. Então, em 2001, a gente vai chegar em 2025, né? Então, como se a gente fosse recortar em 5 ciclos ali de 5 anos, olhando para o próximo, agora então 25, 30, o que você acredita que pode ser que pode vir de novo aí nesse novo ciclo de 5 anos? Então a gente falou um pouco da IA, mas no ponto de vista de estratégias em saúde, o que você acredita que pode acontecer nesse próximo ciclo? Eu comentei, né? A gente está num processo vou chamar assim, de treinamento das lideranças e de aculturamento das equipes em relação ao autocuidado. Eu acho que o próximo ciclo, ele traz muito a responsabilidade da empresa dividida com o trabalhador sobre a sua percepção sobre si mesmo e sobre o seu trabalho. Então, assim, o próximo ciclo, ele é de uma tendência de buscar uma harmonização, né, de tua vida diária com o teu trabalho, porque você venha produzir de uma maneira saudável, feliz, sustentável, que é a grande visão do todo, né? Olhando para a segurança do trabalho, né? Que é um valor, né? Olhando para a questão da saúde, que é algo importante, é um valor para a empresa também. Se a pessoa não está saudável, seja lá como for, ela tem um problema de saúde, como eu posso contribuir para que ela produza, para que ela esteja bem, para que ela esteja feliz, né? Essa é uma visão mais holística, quando eu olho para os próximos 5 anos.
E para mim, uma premissa básica disso tudo, né, para que isso aconteça, né, para que a gente produza de uma maneira cada vez mais saudável, é trazer uma tecnologia e acelerar isso. A IA está aí, né, tem muitas ferramentas que a gente pode se valer. A história das análises de dados ela já é constante, né? E de que maneira eu acelero isso, né? E eu acho que esse é um pilar importante, que é a tecnologia catalisando tudo isso. E o que a gente tem buscado cada vez mais para que a gente atinja o resultado da visão completa, né, do balanceamento de saúde e produtividade, é um time mais estratégico. É um time de saúde, segurança e ergonomia mais estratégico. Porque é um time que não vai fazer operacional de tudo, né? Por isso que os parceiros, os líderes, as áreas, precisam entender que a relação de saúde e segurança é de todos, né? Não é do time que trabalha com filos, né? Então, as áreas de SESMIT, de uma maneira geral, precisam ser mais estratégicas e trazer tendências mais assertivas com comunicações muito mais fluídas, né? Muito mais intimistas com as pessoas, né? Então, veja, parece pouco e parece muito visionário, mas é de uma extrema energia que a gente tem que despender para que, no final de tudo, as pessoas estejam bem, estejam trabalhando felizes, né? Estejam produzindo, se sintam acolhidas pela empresa, né? E a gente já vê essa transformação na Volkswagen, né? A gente começou há muitos anos atrás o mote da nova Volkswagen, né? Hoje já é a nossa Volkswagen, com uma virada cultural muito grande, né? Então, e as pessoas já externam isso, né? Tem desafios, a gente tem muitos desafios, né? Todo mundo tem seus targets e objetivos, mas em contrapartida a gente já tem uma tendência de uma virada muito grande em todos os aspectos dentro da companhia, né? Então, é muito bacana ver isso, né? E eu acho, sim, né, que times com uma visão mais estratégica, com uma comunicação mais assertiva e com tecnologia vão impulsionar isso tudo. Interessante. Acho que um recado legal para dar para a turma dos prevencionistas profissionais da saúde, né? Fazer a parte técnica, manjar das NRs, saber fazer um bom atendimento, não basta mais. A gente precisa conseguir se comunicar bem. Perfeito. E influenciar as pessoas. É isso aí. E aí, seja o paciente para quem está lá, sejam os outros times, né? Esse acho que é um baita do insight aí que a gente tira e que vamos batalhar, né? Se não tá fazendo bem, acho que é um conhecimento que a gente precisa adquirir, né, filhos? Né? Relacionamento, soft skills são muito importantes e sair da visão de que eu tô aqui porque a lei determina. A lei manda. Não deve ser isso, né? Eu sou apaixonado por trabalhar com gente, eu sou um cara de recursos humanos, cara. Então, assim, essa visão do que eu gosto de fazer, que é a minha profissão, é o que eu tenho que olhar, óbvio, para as pessoas, olhar para o negócio, olhar para o todo, né? Então, acho que é uma visão diferente do que a gente tinha muitos anos atrás. Uhum. Quando você falou em harmonizar, né, a produtividade com a sua saúde, o equilíbrio, né? Isso daí realmente, né, quem consegue, né, se desenvolver, né, para ter o autoconhecimento, para conseguir harmonizar melhor, É isso aí. É a felicidade, né? Perfeito, perfeito. Isso aí. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Adoro esses bate-papos. E eu queria te agradecer, Filos, mas deixar aí, antes da gente finalizar, para você mandar uma mensagem para a turma aí, né, fazer uma finalização, né, ou passar uma mensagem de reflexão. Fica à vontade, o microfone aí é 100% seu. Legal. Eu acho que, falando com os meus colegas de trabalho como um todo, que colegas de trabalho prevencionistas são vários, né? Eu tenho uma visão para a saúde e segurança das pessoas e meios para que essa visão aconteça, né? Eu acho que muitas pessoas acabam se frustrando, né? Porque, puxa, na minha empresa ninguém presta atenção sobre isso, né? Mas cabe uma reflexão profissional de cada um, como eu posso fazer diferente? Cada empresa tem uma cultura, um jeito, uma liderança, um board, etc. Mas como eu posso fazer diferente? Porque eu escolhi uma profissão, para que a minha profissão seja vista de maneira diferente. Vai ser fácil esse caminho? Não vai. Em nenhum lugar que eu fiz consultoria, onde eu trabalho, foi fácil, mas a gente tem que ter esses momentos de reflexão. Aonde eu quero que os meus temas estejam? Eles têm que ser o mais importante, né? Então, a agenda ESG está aí, né? Então, a agenda ESG está aí, o tema de pessoas está dentro disso, né? E pessoas só trabalham com saúde e com segurança. Então, acho que o meu recado principal é a gente não se contentar, né, com não ser um setor importante. É a gente olhar para dentro de nós, saber que habilidades eu preciso para tornar o meu tema importante, porque ele
Ele é uma agenda viva das empresas, não por legislação, mas ele é uma agenda viva das pessoas no dia a dia. Então, acho que é um desafio individual, né? É um desafio de reflexão diário, né? Que a gente não pode se contentar com não, no sentido de que, peraí, vamos deixar para depois. A gente tem que se reinventar estrategicamente, de olhar para si, né? De olhar de que maneira eu vou intervir, né? E de realmente tentar ser mais assertivo, né? E tentar influenciar de uma maneira diferente. Então, acho que é um pouco do meu recado, né? Ser inquieto com você mesmo, né? Sobre os nossos temas, porque a gente escolheu uma profissão que é sobre prevenção, né? Prevenção e promoção humana de uma maneira geral. E você demonstrou muito bem aqui em vários momentos, né? Isso daí, de ser assertivo, né, de mostrar que a nossa área de saúde e segurança ela é essencial, ela pode fazer a diferença, né? Quando a gente faz diferente, ela faz a diferença, né, na estratégia de uma empresa. Né? Então, isso daí você mostrou muito bem e fechou brilhantemente aí a sua fala. E eu acredito que a gente fechou a temporada também, hein, João? De 24. Nossa, que presentão, hein? Fechando a temporada com chave de ouro. Filos, muito obrigado, cara, por você ter topado, né? Por esse papo aí antes da gente começar a gravar, mas também aqui na gravação. Foi muito legal ter você aqui, aprender com você, entender que a gente está no caminho certo também, fazendo coisas que têm sincronismo com o que vocês já fazem aí na Volkswagen e tem tido tanto sucesso, né? E acho que é isso aí. É isso aí. Legal, foi um prazerzaço, Filos, ter você com a gente, poder ver a propriedade assim que você tem, né, desse tema relevante, o brilho no olhar que você traz, né, a motivação. Então, parabéns mesmo, muito bonito poder compartilhar isso daí com você. Eu que agradeço e eu estou à disposição. Sou um cara acessível, eu gosto de gente, então tem aí minhas redes sociais, meu e-mail, estou à disposição para a gente bater papo a hora que vocês quiserem, o público também. Com certeza, você vai ajudar muita gente aí, muitas empresas, né, a evoluírem nesse cuidado. Obrigado, gente. Isso aí, fechamos. Obrigado, pessoal. 2024 está fechado de Eleva Talks. Ano que vem a gente volta com mais uma temporada. Obrigado à audiência de todos. Rafa, valeu. Valeu, João. Por mais um ano. Especial. Filos, valeu. Obrigado, gente. De fechar. Tamo junto. Valeu, até pessoal. A próxima. Valeu. Um abraço. Valeu.